Se você já participou de uma entrevista, sendo entrevistado ou entrevistador, provavelmente você deve ter cometido alguns erros. Fica até o final, porque eu vou te revelar dicas valiosas para uma entrevista de sucesso. Toca a vinheta aí, produção. Tudo bem? Você já me conhece, eu sou Adolfo Ribeiro, trabalho na área operacional das empresas e hoje trouxe um conteúdo para enaltecer as entrevistas. Eu não deveria estar trazendo esse conteúdo, eu tive que reformular aqui a estrutura do meu staff, eu pensei muito em não fazer, mas eu estou tão comprometido com você, tão comprometido com o seu sucesso, assim como o meu também, tão comprometido em pegar na sua mão e irmos juntos. Eu falei, não importa se eu estou em staff diferente, vou gravar esse conteúdo e quem sabe ele pode ser relevante para você, como ele foi para mim. Entrevistas. Converso com muitas pessoas em que há uma grande interrogação aqui quando o assunto é entrevista. Seja ela empregadora, pessoa que está entrevistando para contratar, ou seja ela o candidato que está procurando fazer uma boa entrevista e ter um final feliz, vamos dizer assim, nessa questão. Mas eu quero bater um papo com você e dar dicas, aliás, para todas as classes de pessoas que querem ser felizes e ter efetividade nas entrevistas, ok? Vamos lá? Primeiro eu quero falar com os nossos entrevistadores, né? Os nossos empregadores. Se você trabalha na sua empresa, se você tem uma empresa, se você faz parte do departamento de seleção de uma empresa, esse momento desse bate-papo é para você. Se você não é dessa classe, não sai daí, porque daqui a pouco eu vou falar com a outra parte dessa entrevista, né? Do entrevistador e também do entrevistado. E tá muito legal esse conteúdo. Vem coisa boa aí para você. E nós extraímos muitas coisas do LinkedIn. Do LinkedIn, né? Não sei porque eu falei no plural isso aqui. Mas vamos lá. Entrevistador. Eu deixei alguns tópicos aqui e vou percorrer sobre eles junto com você. Tá bom? Olhe além do óbvio no currículo. O que você está procurando quando você olha um currículo? Competência? Experiência? Região onde mora? Idade? Se tem filho? Se não tem filho? Se é casado? Se é solteiro? Já, basicamente, muitos dos entrevistadores olham isso no currículo. Não estou na entrevista ainda, tá? Estou na parte do currículo. Mas olhe na parte do currículo além do óbvio. Será que essa pessoa já construiu algum projeto? Ela fala de algum case? Ela teve experiências sólidas nas empresas onde ela passou? Teve um período duradouro? Há especialistas que falam que o período ideal de estadia, vamos dizer assim, de passagem de um candidato pela empresa é de 2 anos a mais, né? E o que é menos de 2 anos, normalmente a pessoa, vou falar no português claro, tem o pular de galho em galho como uma filosofia de vida profissional dela. Então fica aí a dica muito importante para você: fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas. Eu vou te dar um exemplo para você fazer as perguntas certas. O que te motiva? Uma pergunta aberta e onde essa pessoa vai conseguir falar sendo ela mesma. Ela não vem com aquele protocolo, daquelas respostas prontas, daquelas respostas motivacionais, darei o meu melhor, esse é o meu ponto a melhorar, esse é o meu ponto forte. Ela não vem com aquele script. Quando você pergunta o que te motiva, sem ser específico ao assunto do que motiva ela, você dá a oportunidade dela se abrir para você e mostrar um pouquinho dela. Revele o candidato. Eu tô dando só um exemplo, tá? Isso aqui você pode ter mais coisas. Revelar o candidato na hora da entrevista é muito importante. Revelar o candidato na hora da entrevista é extremamente importante. Vou te dar uma dica e de uma pergunta em que você pode fazer o candidato se revelar, tá? Não é só o perguntar, mas eu vou te dar um exemplo de um discorrer desse assunto. Já pensou em chegar no candidato e falar assim para ele: me conta um erro grave que você cometeu no trabalho e qual foi a forma que você trouxe solução para ele? Perguntar isso e esperar a resposta do candidato para ver afeições,
linguagem corporal, para você ter uma ideia se ele vai desviar o olho, se ele vai pensar em respostas. Ele não vai dar uma resposta clichê para você nesse momento, ele vai falar, ele vai ser honesto ele mesmo, sendo ele mesmo para você. E se você tiver dificuldade de ter essa resposta, vou mudar um pouquinho o tom da pergunta. Pega uma dor que você tem, um problema que você tem no departamento do qual você está contratando, e vou dizer o seguinte: de repente eu preciso de uma pessoa para organizar o meu estoque de forma endereçada. E você está contratando um auxiliar de estoque. Chegue para ele e pergunte: como você resolveria o problema da minha empresa sobre organização de estoque? Olha que pergunta reveladora. E você consegue ver competência, comprometimento e, inclusive, deixar ele ser ele mesmo. Inclusive, é a próxima dica, o próximo tópico aqui, entrevistador. Ouça o candidato. Normalmente na entrevista você fala mais do que ele. Ah, Adolfo, mas tudo bem, mas eu deixo ele falar. Mas será que você está ouvindo com as perguntas certas? Será que você está direcionando para ter os resultados? E nas perguntas, ouvir o candidato, não simplesmente só sobre a questão da empresa? Será que você está aplicando um teste prático? Leva esse candidato no chão de fábrica, leva ele no setor que você está precisando resolver uma dor e mostra para ele uma questão e vê a análise dele para o que você está expondo. Teste prático, coisa simples. Ah, Adolfo, mas eu não estou contratando um gerente, um diretor, um líder, um solucionador. Não se preocupe, isso se aplica a todas as esferas da contratação que você está fazendo. Isso se aplica a todas as esferas da contratação da qual você está fazendo. Criar um diálogo, ouvir o candidato, fazer um teste prático. Entrevistador, só aqui você já conseguiu bastante coisa. Daqui a pouco eu volto nas dicas para você gerais. Vamos falar agora com a classe entrevistada, o entrevistado. Eu disse lá no título que eu ia te contar o que ninguém te conta. Normalmente até os vídeos da qual você vê coisas hoje falam para você de uma forma genérica. Eu tô indo a fundo com você. Eu tô indo em coisas da qual você não tá acostumado a ouvir. Vale a tua reciprocidade aí para saber se você gostou ou não. Entrevistado, vai além da pesquisa sobre a empresa. Deixa eu abrir um pouquinho a sua mente. Deixa eu fazer uma expansão da sua mente. Eu vou contar um segredo. Eu não sei se isso vai me custar um ban nesse vídeo, mas eu vou contar um segredo. Entrevistado, a empresa te pesquisa, tá? Pesquisa você, suas redes sociais, quem você é fora da empresa, porque ele quer um todo para agregar valor. Então, o que está nas suas redes sociais diz muito sobre quem você é, tá bom? Fica aí uma dica que eu nem ia falar nesse vídeo, mas senti vontade de falar agora aqui para você. Mas entrevistado, vai além da pesquisa sobre a empresa. Muitas pessoas nem pesquisam sobre a empresa da qual ele está participando de um processo seletivo, não sabe nem aonde fica, qual é a história, o que faz, quais são os valores, qual é a missão, qual é o objetivo da empresa, qual é a visão da empresa. É o teu tempo, é o teu maior tempo que está sendo dedicado ali. Então você precisa dedicar realmente um tempo importante para pesquisar a empresa. Vai além. Olha as redes sociais da empresa, olha a história da empresa no site, olha quem faz parte da empresa, olha os cases de sucesso dessa empresa. Verifique com o concorrente dessa empresa se ele conhece essa empresa. Verifique se os funcionários falam bem da empresa ou não. Se os clientes, lá no Google tem as avaliações, os clientes estão falando bem ou não dos funcionários da empresa. É onde você está querendo entrar, é onde você está querendo se motivar. E aí quando você faz essa pesquisa muito mais abrangente do que o simples saber quem é, você inova, você fala sobre a empresa. Disse aqui, vou abrir a sua mente. Já pensou você chegar numa mesa com um entrevistador e falar sobre projetos da empresa? Olha, eu vi que a empresa recentemente abriu uma filial, eu vi que a empresa recentemente aumentou o número de funcionários, recentemente ela pegou um cliente novo num projeto novo, ela criou um método novo, ela tem esse case de sucesso aqui. Olha você falando da empresa da qual você quer entrar com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa. Olha a virada de chave que você consegue fazer. Eu paro aqui e penso, porque às vezes eu me empolgo, mas a realidade é criar para você uma situação diferenciada. O mundo é do diferenciado.
E se você não é diferenciado, busca isso agora. Porque o mundo é não é dos, não, tá? É do diferenciado. Sai dos clichês. Olha, meu ponto a melhorar é a minha perfeição. Quantas vezes eu já ouvi isso como entrevistador? Eu preciso melhorar, eu preciso ser menos perfeito, eu preciso ser menos exigente. As pessoas estão com clichês para perguntas importantes. Já pensou você falar assim, olha, eu tive um ponto a melhorar, eu precisava apenas dar feedback, eu não sabia dar um feedback, mas eu fui estudar, eu entendi como funciona o feedback, eu aprendi inclusive sobre o feedburger, né? Pão, recheio, pão, você começa falando bem, fala do problema, enaltece a questão do compromisso, começa falando bem, termina falando bem. Isso aqui é um assunto para um outro vídeo, formas de feedback, mas você falar que era um ponto a melhorar, um feedback, e você conseguiu aprender, implantar e melhorar. Aí você impressiona no final. Pergunta assim, qual é a visão dessa empresa para a minha pessoa? O que eu, com a minha competência em XPTO e situação, posso contribuir para a empresa? E entrevistado, já pensou em fazer uma entrevista assim? Aplica para o que você quiser. Para o que você quiser. Encha os olhos da pessoa da qual está te entrevistando, para que ela fale assim, é esta pessoa que eu preciso. Desde que você, através das pesquisas, das informações, do conhecimento, entenda que aquela empresa é o melhor para você naquele momento. Não só mais uma, não o que tem para hoje, mas o melhor para você. Olha a mudança de visão que você pode ter. Resuminho rápido do vídeo para não ficar longo. Já estamos num tempo bem avançado. Vai entrevistar? Olha ali no currículo, avalie a atitude de crescimento. Faça perguntas que revelam a personalidade do candidato e pesquise, lógico, né? Crie um ambiente de conversa e não interrogatório. Um ambiente de conversa, um diálogo para você fazer a pessoa. Deixa eu contar rapidinho, eu tenho poucos minutos aqui, mas eu vou contar rapidinho. Eu estava numa entrevista com um outro gerente numa empresa da qual eu trabalhava na época. E eu sempre era de um tom formal, né? Aquelas perguntas diretas, fechadas, clichês. E essa pessoa, ele ficou meio relaxado na cadeira, e ele entrevistava, ele conversava da vida, batia um papo com a pessoa, e eu via que na hora que ele falava comigo, ele travava, mas na hora que ele falava com esse outro gerente, ele soltava, até a mudança do corpo dele mudava, e eu fiquei olhando aquilo, fiquei observando, não aguentei. Quando acabou a entrevista, falei, amigo, me conta isso. Fala amigo, porque eu não vou falar o nome dele, né? Amigo, me conta sobre isso. Ele falou assim, não tem como você descobrir tudo numa entrevista, mas quanto mais à vontade você deixar o candidato, mais ele vai se revelar em quem ele é e o que ele pode trazer para você. Eu fiquei de boca aberta e eu passei a ser mais informal nas minhas entrevistas e tem dado assim um resultado para mim bem interessante nos meus objetivos. Fica a dica aí. E se você vai ser entrevistado ou for ser entrevistado, pesquise a fundo a empresa antes da entrevista. Fuja dos clichês, seja autêntico nas respostas e faça perguntas inteligentes para mostrar interesse para aquela pessoa que está te contratando. Valeu, gente! Agora que você sabe os argumentos, que mais ninguém te contava sobre isso, o que você vai fazer com isso aí? Você já vai começar a aplicar? Você vai, manda esse vídeo para alguém, manda esse vídeo para alguém que precisa entender que amanhã vai procurar emprego, ou que amanhã vai fazer várias entrevistas para um processo seletivo. Compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. Eu quero deixar uma frase para terminar esse vídeo, é a frase do Fica a Dica, e aí eu encerro aqui com você. A melhor entrevista não é sobre emprego, mas sobre quem pode gerar valor, seja a empresa ou o candidato. Gere valor, não é só entrevista para emprego, é entrevista para gerar valor, para quem emprega e para quem recebe o emprego, para quem contrata e para quem é contratado. Gente, muito obrigado, um forte beijo a todos, estamos juntos, até a próxima.